Portanto, dizíamos então que temos aí algumas modalidades de tutela, que pode ser a tutela testamentária, pode ser a tutela dativa e legal. Teremos a tutela testamentária quando os pais, por ato de disposição de última vontade, ou seja, um testamento, deixam indicado os tutores para os seus filhos, na ausência deles, quando eles estiverem, por exemplo, mudados de país, sem regresso, quando aconteceram seus óbitos, no caso deles estarem passando por um momento de suspensão do exercício do poder familiar, então já vem essa indicação por meio de testamento. Os pais que deixaram mais de um filho, por exemplo, 3 filhos, se ele fez indicação por testamento apenas de 2 tutores, a legislação nos orienta de que o primeiro tutor indicado irá exercer a tutela sobre os demais irmãos órfãos ou sem a presença dos pais. Apenas na ausência daquele primeiro tutor indicado é que subsidiariamente serão chamados os demais tutores nomeados. Portanto, nós não teremos aí essa concomitância do exercício de tutela por mais de um tutor, de forma concomitante em relação a irmãos órfãos, a mais de irmãos. O primeiro nomeado, indicado no testamento, é que irá fazer o exercício dessa tutela em relação aos demais. Curiosamente, nós vamos ver essa concomitância nas circunstâncias em que alguém no testamento nomeia herdeiro. E ao nomear um herdeiro por meio do testamento, reconhece essa paternidade, ele já deixa nomeado um curador para cuidar desse patrimônio, dessa criança que ele está assumindo essa paternidade, reconhecendo essa paternidade. Nesse caso, o curador existirá em concomitância com o tutor, que teremos aí por nomeação anterior ou judicial ou nas hipóteses previstas. Muito bem, seguimos nós adiante, mas nós teremos a tutela chamada legal, aquela que o Código Civil estipula que para o tutelado deverão ser nomeados seus parentes consanguíneos, pela ordem dos ascendentes, inexistindo esse, os colaterais, em segundo grau, os irmãos, e até o terceiro grau, que serão os tios. A legislação civil não fala, portanto, de parentes colaterais em quarto grau, que seriam primos, tios, avós e sobrinhos, e, é claro, descendentes. Então, nessas circunstâncias e hipóteses, nós teríamos a tutela chamada legal. Mas ao lado da tutela legal, temos a tutela dativa. Nós temos muitos órfãos abandonados, crianças, adolescentes, que os pais já morreram, não se conhece os seus endereços, notícia deles, e não se sabe sequer sobre os seus parentes consanguíneos. Nesse caso, por falta de nomeação por meio de testamento judicial, por meio de um testamento pelos pais, ou de previsão legal na legislação civil, o juiz fará indicação de pessoas idôneas, conhecidas para o exercício dessa tutela dativa. Observe, os senhores, que algumas pessoas poderão apresentar escusas para o exercício da tutela. Não se sentem bem, têm dificuldades, já exerceram, de modo que essas pessoas apresentarão ao juiz um requerimento excusando o cumprimento da tutela para a qual foram nomeados para o exercício. A legislação fala que a mulher casada poderá se excusar do cumprimento. Diz ainda que aqueles que já exerceram tutela ou curatela também poderão se excusar. Aqueles que estão com enfermidade também poderão apresentar escusas para o cumprimento da tutela. Aqueles que residem distantes
do local para o exercício do cumprimento dessa tutela também poderão se excusar. Os militares. Então vejam bem que nós temos aí uma série de circunstâncias de pessoas que poderão apresentar escusas. A família que tem mais de 3 filhos, aqueles que têm mais de 60 anos. Então, neste rol todo, uma vez essas pessoas nomeadas, contada do início desse exercício, elas terão 10 dias para apresentarem as suas escusas, indicando as circunstâncias que elas trazem a título de argumento para essa escusa do cumprimento da tutela. Durante esses 10 dias, enquanto o juiz vai julgar o pleito de escusa, o recurso apresentado por essas partes aí, elas permanecem no exercício da tutela, inclusive respondendo por perdas e danos que ocorrerem com os tutelados nesse período. Observem, portanto, que há um período estipulado, e se nesse período de 10 dias as partes não apresentarem as suas recusas, significa dizer que elas abriram mão desse direito de interpor recurso para as recusas previstas em lei. Nós ainda temos situações curiosas no tocante, além das recusas, dos impedimentos legais. Tem pessoas que nós conhecemos que têm o poder familiar suspenso, ou até já foram extintos por a destituição do poder familiar, que usaram de maus tratos, violência grave contra crianças, adolescentes. Essas pessoas são impedidas legalmente de exercer a tutela. Mas observe que algumas pessoas que tinham a suspensão do poder familiar, havendo o restabelecimento da condição dessas pessoas para novamente exercer o poder familiar, elas não estarão mais impedidas para o exercício da tutela. Aqueles que cometeram crimes patrimoniais, de furto, roubo, enfim, contra o patrimônio, essas pessoas estão impedidas legalmente também do exercício da tutela. Observe, senhores, que uma simples ameaça, lesão corporal leve, rixa, contravenções penais, crimes menores, menor potencial ofensivo, não vão gerar esse impedimento para o exercício da tutela. Nesse contexto ainda, importa observar que há um prazo para o exercício da tutela. A lei fala que esse prazo será de 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período. A prorrogação haverá quando houver interesse do tutor, disponibilidade e for favorável também para o tutelado. Às vezes não há esse interesse, não há possibilidade, porque neste universo do exercício da tutela vão surgindo circunstâncias de enfermidade, doença, cansaço, outras tantas obrigações que surgem no contexto da vida do tutor, e ele pode pedir a substituição. E é muito diferente a substituição da exoneração. A exoneração é quando há uma prática contrária à lei em decorrência dos interesses, contrários aos interesses da criança e do adolescente. Então o juiz decretará a exoneração do tutor, que foi negligente nas prestações de conta, que não exerceu bem a administração do patrimônio da criança, do adolescente, que não fez essa boa gestão da vida pessoal, com educação, afeto, práticas esportivas, inserção social, acompanhamento familiar. Então, o juiz, às vezes, exonera, decreta uma sentença exonerando este tutor do exercício da tutela. Observe, portanto, bem caracteristicamente que há uma diferença entre exoneração e substituição. Exoneração, casos de punição, penalidades. Substituição são pedidos feitos pelo tutor que não se sente mais à vontade
já cansou, já exerceu, tem outros impedimentos legais, não se sente à vontade em continuar exercendo a tutela. Então dizíamos nós que há um prazo previsto em lei de 2 anos, que pode ser prorrogado por mais 2 anos. Mas o exercício da tutela é cheio de regramentos de fiscalização e controle. O tutor nomeado deve fazer a prestação de contas de todos os gastos, despesas, dinheiro que entrou para o tutor judicialmente. Essa prestação de contas, segundo a lei, se dá em 2 anos. Mas nada impede que o juiz, a pedido do Ministério Público, até das partes, no processo, exijam antecipadamente essa prestação de contas. Estão duvidando do tutor que está negligente, que está desinteressado. E, aliás, um dos aspectos muito importantes é que toda vez que houver confusão patrimonial entre os bens do tutor e do tutelado, ou seja, quando houver interesse patrimonial do tutor em relação a algum bem do tutelado, ele estará impedido para exercício desta tutela. Então, por regra, teremos o prazo de 2 anos para a prestação de contas. Nada impede, não obstante, em que as partes, Ministério Público, possa pedir a antecipação dessas prestações de conta por negligência que vem apresentando o tutor. Então, como nós falamos, há inúmeros controles, fiscalizações para o exercício da tutela. O Ministério Público estará sempre acompanhando, fazendo suas fiscalizações. Haverá a figura de um pró-tutor, que ao lado do Ministério Público também fará essas fiscalizações. E para esse pró-tutor, existe até uma gratificação, módica gratificação pelos seus serviços, desde que o tutelado tenha patrimônio suficiente. E, da mesma forma, o próprio tutor também poderá receber essa módica gratificação. Mas, ao lado das prestações de contas, que estão previstas para ser feitas em 2 anos, e que podem ser antecipadas, tem um balanço patrimonial também, que deverá ser feito a cada ano. Aquela apresentação de planilhas de receita, despesas, lucros, prejuízos, que o tutor deve fazer. Havendo morte do tutor, quem deverá fazer essas prestações de contas serão os seus familiares, seus sucessores. Eles é que serão convocados ao Poder Judiciário para fazer essas prestações de conta. Todas as despesas que o tutor teve no exercício dessa tutela, gastos comprovados, provados lá nos autos, documentalmente, constituem créditos em favor desse tutor e contra o tutelado e seu patrimônio. A tutela se extingue, é claro, com a emancipação do tutelado, com a sua morte. Ele se emancipa pelo casamento, pela união estável declarada, conclusão de curso superior, atos e negócios próprios de comércio. Haverá a extinção, portanto, da tutela. Os bens do tutelado poderão ser vendidos preferencialmente imóveis, quando houver vantagens, benefícios por meio de asta pública. Dinheiros em conta serão levantados por meio de alvará judicial para custear saúde, educação, ou para comprar, adquirir outros bens que foram vendidos de mesma natureza. Esses são os principais aspectos desse universo da tutela enquanto modalidade de família substituta que é utilizada para a proteção de crianças e adolescentes que estão sem pais, que não se conhece o paradeiro dos seus pais, que são órfãos. A gente prossegue daqui a pouco com outros institutos nesse particular.